todo mundo vendo a minha tela? Sim. Tá bom. Eu agradeço aí o retorno pelo áudio, tá, pessoal? Lembrando que eu não consigo ler porque eu tô compartilhando a tela, tá bom? Então, vocês me ajudam muito aí quando vocês me dão o retorno pelo áudio, tá? Aula 8, obrigada, tá? Aula 8, todo mundo animadão. Estamos chegando no fim das derivadas, ó. Deve estar todo mundo muito feliz, né? Ou não, né? Vamos lá. Vamos continuar nossas derivadas, que essa aula reserva muitas surpresas. Espera aí que o pessoal tá chegando. Deixa eu autorizar aqui. O pessoal tá chegando aí, ó. Tá bombando, olha lá da tia Cris, ó. Vamos lá, regra de L'Hôpital. Não é hospital, ninguém vai passar mal, tá? É só o nome, né, do camarada aí. Vamos ver o que ele nos diz. Todo mundo me escuta bem, pessoal? Sim. Tá bom, muito obrigada. Então, quando é que você vai usar a regra de L'Hôpital, né? Vamos lembrar rapidinho aí dos limites, né, que vocês estudaram lá na Matemática Básica 1. Tá? Então, quando é que você vai usar o L'Hôpital, né? E tem várias situações, mas as duas principais são as que estão aí na tela, tá? A primeira delas é o seguinte: você calcula um limite de uma função racional, né? F sobre G, e você tem 0 sobre 0, ou seja, o limite da F e o limite da G foram para 0. Ambos os limites, né? Do numerador e do denominador. Aí, como é que você fazia lá na Matemática Básica 1? Só para você lembrar. Nesse caso, você tinha que fatorar tanto o numerador como o denominador. Perdão. Para você poder simplificar os fatores em comum e, finalmente, então, calcular o seu limite sem o problema da divisão por 0. Estão lembrados, pessoal, mais ou menos? Fala para mim, por favor. Mais ou menos. Tá bom, mas vou ajudar vocês a recordar melhor, tá? Bom, mas quando... Tá bom, obrigada. Quando acontecer isso, o que vocês vão fazer agora? Olha que coisa linda. Ao invés de vocês saírem fatorando, né, o numerador, o denominador, vocês vão derivar. Vocês vão derivar o numerador, derivar o denominador e calcular o limite dessa, digamos assim, dessa propriedade que você fez, disso que você usou, tá? Não estou falando em regra do quociente aqui, tá? A regra de L'Hôpital, acompanha na tela aí. Eu não estou calculando a derivada do quociente. Presta atenção aí na tela. Eu estou calculando a derivada do numerador e calculando a derivada do denominador independentes e colocando uma sobre a outra, dividindo a derivada da função de cima, tá? Pela derivada da função de baixo. Depois que eu fizer essa derivada, eu calculo o limite. Tá? Então, é isso que diz a regra de L'Hôpital. Uma saída para você calcular o limite quando dá 0 sobre 0. Você deriva a função de cima, deriva a função de baixo, tá? A função do numerador, a função do denominador, tá? Como quiserem, tá? E calcula o limite dessa derivação que você fez. Eu já vou apresentar, já apareceu aí na tela, eu já vou falar de um exemplo em relação a isso. Tá claro mais ou menos, pessoal? Fala para mim aí. Tá bom. Obrigada aí. Deixa eu só ver se tá tudo certo com a nossa gravação. A princípio, sim. A princípio tá tudo certinho aqui. Então, vamos em frente. Aí, no segundo caso, é o seguinte. Você calcula o limite do numerador e do denominador e ambos os limites dão infinitos. Tá? Calculou o numerador, calculou o denominador... Ambos os limites dão infinito. Como é que você resolvia isso na Matemática Básica 1? Você considerava só o fator de maior grau, tanto no numerador como no denominador, para fazer a sua conta, tá? Eu vou recordar isso melhor com vocês nos exemplos. Mas a regra de L'Hôpital nos dá essa outra saída, que é a mesma ideia do caso do 0 sobre 0. Você vai calcular a derivada da função de cima, vai calcular a derivada da função de baixo e vai fazer a divisão calculando o limite.
tá? A ideia da regra de L'Hopital, tem outras formas de você aplicar a regra de L'Hopital, tá bom? Para deixar isso bem claro, mas as principais são as que vocês estão vendo aí, que a gente vai falar sobre elas. Então, vamos ver exemplo. Todo mundo vendo aí, pessoal, exemplo 1? Sim. Bom, olha o primeiro limite. Limite quando x tende a 3, a função é x² menos 9 sobre x menos 3, tá? Se você aplicar... Se você substituir x por 3, que é como a gente resolve, né, os limites aí, você vai ter 0 sobre 0. Então, é claro que 0 sobre 0 não é resposta, tá? Cuidado. Por quê, Cris? Porque não existe divisão por 0, tá? Então, quando você calcula o limite da função de cima, x² menos 9, dá 0. X menos 3, dá 0. O que você faria lá na matemática básica 1? Você ia fatorar o polinômio x² menos 9... E aí você ia ter x menos 3 que multiplica x mais 3, só estou recordando, tá? Você ia simplificar x menos 3 dessa fatoração com o x menos 3 que está aparecendo aqui no denominador, acompanha a tela. E ia sobrar x mais 3. Aí você ia calcular colocando 3 mais 3 e ia dar 6. A mesma resposta que está aparecendo aí. Isso é o que você faria lá na matemática básica 1, antes de conhecer a regra de L'Hopital. Agora você vai fazer o quê? Você vai derivar em cima, você vai derivar embaixo. Nada de regra do quociente aqui, tá? A regra de L'Hopital é uma regra independente de todas as propriedades que você já aprendeu. Então, não tenta misturar as coisas não, tá? Por favor. Então, como é que você deriva x² menos 9? Derivada da potência e derivada da constante. Derivada de menos 9 é 0. De x² é 2x. Por isso que apareceu 2x aí no numerador. É claro que você continua calculando o limite. Você ainda não calculou o limite. Você está fazendo as artimanhas aí para chegar até a resposta, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Sim, sim. Beleza, obrigado aí. A derivada de x menos 3, por sua vez, menos 3, a derivada é 0, a derivada de x é 1. Então, olha que coisa linda. Ficou 2x sobre 1, que nós sabemos que é 2x. Então, quando a gente substituir o 3, dá 6, tá? Então, a mesma resposta que você tinha se você tivesse na matemática básica 1 lá calculando o limite através de fatorações, tá, gente? Agora, olha só, Cris, mas, pô, dá no mesmo... Tá no mesmo, mais ou menos, tá, pessoal? Por quê? Porque quando você tem um polinômio fácil de fatorar, digamos assim, é claro que dá elas por elas, tá? Mas quando você tem... Vamos dar uma olhadinha aí embaixo, no segundo limite que tá no exemplo para vocês. Aí você já tem um polinômio de grau 3. Então, a fatoração, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então... Nesse caso, né, quando você tem fatorações, né, um pouquinho mais complexas, vale a pena você usar L'Hopital, é mais prático, tá? É mais rápido. Então, vamos ver o segundo limite aí. Ó, limite quando x tende a menos 1, x² menos 1, sobre x ao cubo, menos 3x² menos 4x, tá? Bom, você teria que fazer o quê? Deixa eu ver quem é que tá chegando aí. Rapidinho. Para o pessoal não perder. Vamos lá, vamos lá. Tudo certinho por enquanto. Seguindo o baile aí. Então, olha só. Como é que você faria antes da regra do L'Hopital? Sem conhecer a regra de L'Hopital, né? O que você ia ter que fazer? Você ia ter que fatorar o numerador, não é muito problema. Porque x² menos 1 vira x menos 1, x mais 1, né? A ao quadrado menos b ao quadrado, você fatora como a menos b, que multiplica a mais b. Mas o denominador tem um cubo aí. Então, você ia ter um pouquinho mais de trabalho para fatorar esse denominador. Tá? Você consegue fatorar, mas você tem um pouquinho mais de trabalho. Então, aí entra uma opção é você fazer L'Hopital, né? Aplicar a regra de L'Hopital ao invés de fatorar esse denominador aí, tá? Então, vamos derivar em cima e derivar embaixo, como diz a regra de L'Hopital. Derivar numerador, derivar denominador. Então, tá aí, ó.
Derivada de x ao quadrado menos 1, 2x. Eu ainda não estou calculando o limite. É como eu falei lá no primeiro caso, né? Nós estamos arrumando, digamos assim, a cara da minha função, né? Aplicando a regra de L'Hopital para depois calcular o limite. Por isso que esse lima aqui, ó, quando x tende a menos 1, essa anotação acompanha o meu mouse, você não pode, né, excluí-la, você tem que carregar ela, você só vai excluir essa anotação de limite quando você de fato calcular o limite. Você tá arrumando ainda, tá? Digamos assim, você tá arrumando a casa aí para receber as visitas, tá bom, pessoal? Beleza. Então tá bom. Beleza. Obrigado. Então, olha só, x ao quadrado menos 1, a derivada é 2x. Derivada de x ao quadrado é 2x, né? É a regra lá da potência, perdão aí. E a derivada de menos 1 é 0, que é constante, tá bom? Bom, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x, vamos derivar. X ao cubo, regra lá da potência, 3x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado, menos 6x. E menos 4x, menos 4. Então, o que a gente fez? A gente derivou o numerador e derivamos o denominador. Colocamos uma derivada sobre a outra, tá? Nada de regra do quociente, tá bom? Bom, agora você vai calcular o limite, tá? Quando você jogar o menos 1, em cima lá no numerador você tem menos 2 e embaixo no denominador você vai ter 5, tá bom? Então tá aí a resposta, né, do seu limite, tá? Usando a regra de L'Hopital. Você foge das fatorações. Como é que tá a cachola aí, pessoal? Fala pra mim. Tá indo. Tá indo? Deixa eu só ver se tá tudo certinho com a nossa gravação aqui, para nada se perder, vai ficar tudo certo para vocês depois estudarem. Tudo certo. Tá? Então é assim que você aplica a regra de L'Hopital quando você tem um limite dando 0 sobre 0. Tá bom? Bom, alguma dúvida nesses dois primeiros limites, pessoal? Não. Tá tranquilo? Posso seguir, então? Pode. Não tá bom. O terceiro limite aí, ó, x ao cubo menos 3x mais 1 sobre x ao quadrado menos 4x menos 2, e esse x está explodindo para mais infinito. Tá? Então, vamos lembrar lá da matemática básica 1, como é que você calcula esse limite, digamos, do numerador. Você considera somente o cara de maior potência e descarta os outros. Por quê, Cris? Porque isso vem de uma regra lá dos limites no infinito, tá? Você pode fazer isso sem medo, que tá tudo certinho, tá bom? Qualquer coisa, você dá uma olhadinha lá em matemática básica 1 para lembrar por que essa propriedade é válida, tá? Mas a princípio é isso, tá bom? Você considera a maior potência. Então aqui você teria x ao cubo. É claro que x ao cubo, se o x vai para mais infinito, x ao cubo também vai para mais infinito, tá? Porque se você tem um número crescendo ao cubo, ele cresce muito mais. Tudo bem até aí, pessoal? Sim, sim. Bom, a mesma ideia no denominador. Você vai considerar só o x ao quadrado. Por quê? Porque você está diante de um limite no infinito. O seu x ele está explodindo, tá? Para mais infinito. Então, você pode descartar menos 4x menos 2 e considerar só o x ao quadrado. Então, é claro que se o x está explodindo, né? Números muito grandes positivos, x ao quadrado também vai explodir. Então, tanto o limite do numerador como do denominador são infinitos, tá? Explodem para infinito, no caso aqui mais infinito. Então isso, né, nos permite, como diz aí a segunda parte da regra do L'Hopital, aplicar a regra de L'Hopital. Então nós vamos derivar em cima e derivar embaixo. X ao cubo menos 3x mais 1, né? Vai ficar 3x ao quadrado menos 3 a derivada. X ao quadrado menos 4x menos 2 vai ficar 2x menos 4 a derivada. Como eu ainda não calculei o limite, só estou arrumando a função, né? Aplicando a regra de L'Hopital, eu carrego a notação de limite aí. Bom, se você parar e olhar, mais uma vez, tanto o limite do numerador como do denominador dão infinito de novo. Mais infinito. Você vai olhar só para 3x ao quadrado no numerador,
x indo para mais infinito, esse valor vai para mais infinito, e você vai olhar para 2x no denominador, x indo para mais infinito, vai para mais infinito. Caramba, Cris, deu explosão em cima e embaixo de novo, e agora? Quem poderá nos defender? Regra de L'Hopital de novo. Por quê? Porque de acordo com a regra, sempre que você tiver explosão, tanto no numerador como no denominador, você pode derivar em cima e derivar embaixo e calcular o limite. Então, é isso que está acontecendo, então você pode usar a regra de L'Hopital. Ah, mas eu usei uma vez. Não tem problema. Na regra de L'Hopital, em momento algum foi dito, ó, você só pode usar a regra uma vez, tá? Não está escrito isso, não está dito isso, então você pode usar quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, derivando novamente, aí, ó, 3x ao quadrado menos 3, a derivada é 6x, né? Lembrando que as derivadas das constantes são iguais a zero. 2x menos 4, a derivada é 2. Agora você, né, carrega novamente a notação, 6x sobre 2. Bom, 6 sobre 2, né, 6 dividido por 2 é 3. Então, aqui, na verdade, é 3x. E o x está indo para mais infinito. Se o x está indo para mais infinito, é claro que 3x também vai para mais infinito. Tá? Então, agora sim, finalmente, você calculou o limite. Tá? Então, essa é a ideia da regra de L'Hopital. Quando você tem 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, ao calcular o seu limite, você pode usar e abusar da regra de L'Hopital. Lembrando que regra de L'Hopital não envolve regra do quociente. Cris, por que você está repetindo tanto isso? Estou repetindo tanto isso porque toda vez, em tudo quanto é prova que eu corrijo, em tudo quanto é avaliação, em tudo quanto é trabalho, sempre tem gente, e muita gente, que na hora de usar a regra de L'Hopital, calcula usando a regra do quociente. Por que não é a regra do quociente? Porque a regra de L'Hopital não diz para você derivar o quociente. Atenção! A regra de L'Hopital diz para você derivar o numerador, derivar o denominador e dividir essas derivadas para calcular o limite. Observa aí na tela, não é a derivada de f sobre g, é a derivada de f sobre a derivada de g. Então, são coisas diferentes, tá? Sim ou não, pessoal? Fala para mim. Como é que tá a cachola aí? Sim, tá indo. Tá dando para acompanhar? Beleza. Tá bom. Tranquilo. Qualquer coisa, vocês dão um grito aí que eu escuto, tá? Abre o áudio, né? Senão eu não vou escutar, né? O grito de vocês aí, mas tá bom. No exemplo 2, ó. É de x sobre x o nosso primeiro limite, x indo para mais infinito. Bom, é de x, né? O nosso E aí, aproximadamente, no nosso número de Euler, né? Aproximadamente 2,57. É elevado a x, né? Então, é claro, é um número positivo. Você está elevando a um número positivo que cresce infinitamente, tá? Então, E de x também vai para mais infinito, né? Não tem como não ir. Né? A potência, ele é um número positivo e a potência dele está aumentando, está tomando potências dele cada vez maiores. Então, ele está explodindo também. E é claro que se o x vai para mais infinito, o x aqui no denominador vai para mais infinito. Então, você tem mais infinito sobre mais infinito. É claro que você jamais vai escrever isso. Por quê, Cris? Porque mais infinito sobre infinito não existe, é uma indeterminação, não tem sentido. Então você não pode colocar isso como resposta, não faça isso, tá? A prova que você estiver fazendo, o teste, você vai ganhar um errado muito grande aí, você vai ganhar um 0, não faz isso com você, tá bom? Você não merece um 0, tá? Então, deu infinito sobre infinito, aqui não tem nem como fatorar. Fatorar não tem como você usar aquela propriedade do infinito que nós usamos no último limite aí do exemplo 1. Porque aquela propriedade de você considerar maior potência só funciona para funções polinomiais. E E de x não é uma função polinomial. Então, não tem como você resolver esse limite. Lá em Matemática Básica 1, você não ia conseguir resolver esse limite. Tá bom? Você não ia conseguir resolver esse limite porque você precisa da regra de L'Hopital. Tá? Você consegue resolver os 3 limites anteriores, tá?
com outras propriedades por outros caminhos, tá? Mas esse limite que vocês estão vendo aí é a regra de L'Hopital que te salva, tá? Então, bom, E de x, quem é a derivada de E de x? É a própria de x. A derivada de x é 1. Então, você vai calcular o limite, né, dessas derivadas que você fez aí, uma sobre a outra. Então, E de x sobre 1 é claro que é E de x. Então, quando o x vai para mais infinito, E de x também vai para mais infinito. Sim ou não, pessoal? Fala para mim. Sim, sim. Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Olha o outro limite aí, ó. Seno de x sobre x quando x vai para zero. Será que alguém aí lembra desse limite aí lá da matemática básica 1? Ele tem um nome muito especial, ele é muito conhecido, ele é muito falado. Esse cara aí é o cara que quando chega na festa todo mundo se cutuca e fala: lá, olha lá quem chegou, lá. Aposto que todo mundo tem um amigo assim, pelo menos um, né? Chega na festa, todo mundo, olha lá, fulano ali, ó, chegou. É? E aí, quem lembra desse limite aí? Alguém lembra do nome dele? Ele tem um nome especial. Ele é famosão na área. Não lembro não, admito. Sem problemas, não tem problema. Eu fico tirando uma onda, né? Mas a minha vida, né, pessoal? A minha vida é matemática, né? Eu sou professora de matemática, estudo matemática, vivo matemática. Então, eu não tenho uma memória muito boa e muitas vezes eu esqueço. Então, vocês, né, que não trabalham direto aí com matemática, é muito mais do que compreensível, né? Não lembrar. Limite quando x tende a zero de seno x sobre x dando igual a 1... é o que a gente chama de limite trigonométrico fundamental, tá? Então, é um limite muito usado lá na Matemática Básica 1, tem várias aplicações lá. E lá na Matemática Básica 1, você consegue provar que esse limite dá igual a 1 usando argumentos geométricos, trigonométricos, né? E também olhando para o gráfico dessa função, tá? Mas agora você também pode pensar nesse limite, né, dando igual a 1, você já sabe que ele dá igual a 1, por quê? Porque ele é o limite fundamental, né, o limite trigonométrico fundamental, usando o L'Hopital, porque seno de 0 é 0, x é 0, então você tem 0 sobre 0. Nessa situação aqui, a gente não pode fatorar, né, gente? Porque pra gente fatorar tem que ter polinômio, né? Como é que você vai fatorar seno de x? Não tem como fatorar seno de x, não tem como, né? Então, uma forma de você resolver esse limite, né, que está provado, digamos assim, lá em Matemática Básica 1 para você, por outros caminhos, agora você consegue demonstrar ele muito rápido aí, ó. Olha aí, ó, não dá nem uma linha, ó, usando a regra de L'Hopital. Quem é a derivada do seno? Cosseno, acompanha meu mouse. Quem é a derivada de x? É 1. Então, o limite quando x tende a zero do cosseno de seno x sobre x é igual ao limite quando x tende a zero do cosseno x sobre 1, que é o cosseno x. Só que cosseno de zero, né, quando você substitui lá o zero, cosseno de zero é 1. Então, olha que coisa linda, olha que maravilha. Se alguém aí lembra como é que foi a prova desse limite lá na Matemática Básica 1, vai pensar, nossa, como aqui é mais fácil. Não tem nenhuma identidade trigonométrica para usar, não tem nenhuma comparação de áreas de triângulos, né, de setor circular, que a gente tem que fazer lá na Matemática Básica 1 para provar isso aí. E aí, pessoal, conta pra mim. Gostou ou não gostou? É mais fácil. Mais tranquilo, né? Bem mais suave. Né? A gente escapa, a gente escorrega pela beirada aí, né? Fala aí. A gente escorrega pela beirada aí, se não tem não tem que fazer comparação de área de triângulo, setor circular, aquele tititi todo, estudar aqueles intervalos. Bem legal, né? Tá vendo? Sim. Regra de L'Hopital é um braço direito seu aí, ó. Um amigo que chegou para te ajudar nas horas mais difíceis aí, ó, para calcular esse tipo de limite, tá? Então, esses são os limites que eu tenho, esses são os exemplos que eu tirei para vocês, porque eu acho que eles ilustram bem a forma como você aplica a regra de L'Hopital, tá? Deriva a função numerador, deriva a função denominador. É claro, gente, que para vocês usarem, né, digamos assim, essa propriedade, usarem esse caminho,
a sua função, ou você tem que ter, nós estamos diante dessas duas condições aqui para usar a regra de L'Hopital, né? Existem outras, sim, como eu já falei, mas essas duas são as principais. Então, diante dessas duas aqui, você tem que fazer o seguinte, você tem que calcular o limite do numerador e do denominador, e ambos têm que dar 0. Aí você pode usar a regra de L'Hopital. Ou então, ambos têm que dar infinito, ou mais ou menos, tá? Você pode ter o numerador dando mais infinito e o numerador dando menos infinito. Você pode ter os dois dando mais infinito, ou os dois dando menos infinito. Não importa o sinal, tá? Basta que tanto o numerador como o denominador, né, deem limite mais infinito. Aí você pode usar a regra de L'Hopital. É claro que você não vai usar a regra de L'Hopital se nenhuma dessas condições acontecer, né? Se, por exemplo, aqui, ó, nós estão vendo o meu primeiro limite aí? Sim, sim. Digamos que ao invés de 3 aqui, eu coloque esse limite aqui quando o x vai para 2. Tá bom? Sim. Bom, se o x vai para 2 aqui, vamos fazer a conta comigo aqui. Menos 3 mais 2 dá menos 1 no denominador, certo? Certo. Eu falei x igual a 1, foi isso? Falou igual a 2. 2. Então, obrigado aí, 2 ao quadrado é 4, não é isso? Isso. Aqui, menos 9 mais 4 dá menos 5, confere? Confere. Menos 5 com menos 1 dá 5, ok? Ok. Agora, se você tentar usar a regra de L'Hopital, você teria 2x sobre 1, né? Usando as derivadas. Uhum. E o x indo para 1, não é isso? Isso. Então a resposta daria 2. Sim, sim. Certo? Diferente da resposta 5 que eu achei, ok? Ok. Por quê? Porque não deu 0 sobre 0. Então, se não deu 0 sobre 0, você não pode usar a regra de L'Hopital. Entendeu? Então, cuidado, porque a regra de L'Hopital, ela é muito sedutora, né? Porque ela é muito simples de aplicar. Então, a gente acaba se deixar levar, né? Se você se deixar levar por ela, você pode cometer erros aí muito tristes, né? Então, antes de você aplicar a regra de L'Hopital, você confere se numerador e denominador tem limite 0, né? Ou infinito, tá bom? Não aplica L'Hopital se não for uma dessas duas condições. Combinado? Fechado. Fechou. Uhum. Então tá bom. Tô contando com vocês, hein? Hã? Olha lá, hein? Tô contando com vocês, por favor. Vamos seguir em frente então, gente? Podemos. Tá todo mundo aí muito doido para a última aplicação da derivada que nós vamos estudar, ó. Não precisa chorar, não precisa ficar triste, tá? Porque depois a gente vai entrar num assunto muito legal também, tá bom? A matemática é cheia de coisas legais. Aí, ó, teorema da função inversa. Caramba, Cris. Que é isso, Cris? Caramba. Bom, vamos ver o que diz esse teorema, tá? Basicamente, basicamente esse teorema diz que a derivada da inversa é o inverso da derivada, como vocês estão vendo aí na tela. É claro que impõe algumas condições sobre a função, né? A função que tem inversa. É claro que você só pode aplicar o teorema da função inversa em funções que têm função inversa. A gente sabe que nem todas as funções têm função inversa. Às vezes você até consegue restringir o domínio de uma função, né, para que ela tenha para que ela tenha a função inversa. Se você considerar todo o domínio dela, ela não tem. Então, considerando, né, funções que têm inversa, intervalos onde a função tem inversa, você tem essas condições aí, ó. A função ter derivada nesse intervalo. E uma outra coisa muito importante, ou ela é sempre crescente nesse intervalo, ou ela é sempre decrescente. Não pode ser decrescente num pedaço do intervalo e decrescente no outro. Ou ela é sempre crescente nesse intervalo que você está considerando, onde ela tem inversa, ou ela é sempre decrescente. Caramba, Cris, como é que eu vejo isso? Bom,
Vamos lembrar aí das aulas que nós tivemos, né? Que a gente sabe que a função é crescente quando a derivada dela é positiva. E a gente sabe que nossas funções são decrescentes, onde as suas derivadas são negativas. Lembram, pessoal? É uma questão, inclusive, se eu não me engano, do último trabalhinho que eu passei, hein? Sim ou não? Sim. Sim. Então, beleza. Então, nesse caso aí, ó, desse teorema, é essa condição que você tem. Ou a derivada é sempre positiva ou a derivada é sempre negativa. É claro, né, que para esse teorema valer, ela não pode ser nem zero. Ela tem que ser diferente de zero. Ou seja, ou positiva ou negativa, nesse intervalo, tá? Aí, o que vai acontecer? Essa função que vocês estão vendo aí, f a menos 1, é a função inversa da sua função inicial. Tá? Então, sobre essas condições, né, a função inversa dela também será derivável, ou seja, também tem derivada, e quando você calcula a derivada dessa função inversa num ponto, você simplesmente, olha, acompanha o meu mouse aí, você vai inverter a derivada que você já tinha da sua função f. Então, é muito simples de você calcular essa derivada. Por quê, Cris? Porque você, observa onde é que está o meu mouse aí, ó. Aqui você tem 1 sobre f' de x. F' de x nós sabemos calcular. Nós aprendemos várias propriedades. Soma, produto, quociente, regra da cadeia. Não esqueçam da regra da cadeia, que ela é danadinha, hein? Se der mole, ela passa a perna em vocês. Então, você consegue calcular essa f' de x usando, né, as propriedades de derivação. Então, se você quer calcular a derivada da inversa, né, num certo ponto, é claro que o domínio da minha inversa, vocês lembram, né? Se você tem uma função, pensa comigo aqui, ó, para quem não tá achando esse negócio aí meio doido. Se você tem uma função de A para B, a inversa dela vai da onde para onde? De B para A, né? De B para A. Então, exatamente. Ó, eu só tenho... Ó, a minha turma é nota 10. Olha aí, ó. A minha função, tá vendo aí? Ela vai de I para R, tá vendo aí? Sim. Bom, como eu quero pensar nela onde ela tem inversa, vamos lembrar, uma função ela é inversa quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, certo? Certo. Certo. Beleza. Sobrejetora é uma função cujo contradomínio, que é onde a sua função chega, digamos assim, é exatamente igual à sua imagem, tá bom? Tá bom. Essa função que vocês estão vendo aí de I para R, não está dito em lugar algum que ela é sobrejetora. Se tivesse dito aí que ela é sobrejetora, se ela indo de I para R, a inversa dela ia de R para I, concorda? Sim. Mas como Sim. não fala... Beleza? E de I para R, a inversa vai de R para I. Se a gente soubesse que ela é sobrejetora, mas a gente não tem essa informação. Então, ela pode não ser sobrejetora. Mas se você pensar no contradomínio dela como sendo a própria imagem, aí ela vai ser sobrejetora, porque se você considera o contradomínio dela igual à imagem, essa é a própria definição de sobrejetora, correto? Correto. Esse F de I que vocês estão vendo aqui na inversa, ó, tá acompanhando meu mouse aí? Sim, F a sim. menos 1. Esse F de I aqui é a imagem dessa função aqui de cima, da minha função F. Eu preciso pensar na imagem dela para ela ser sobrejetora. Se a imagem fosse igual a R, esse F de I seria R. Então, de I para R, a inversa iria de R para I, como eu falei no início. Mas a gente não sabe se é todo R. Então, esse F de I que está escrito aqui é a imagem da minha F. Então, a minha inversa, se a função F vai de A para B, a minha inversa vai de B para A. Então, esse aqui é o B, ó. Esse F de I aqui seria o B. Entenderam a ideia? Sim, sim. Então, essa inversa, beleza, essa inversa, ela está definida no B, que é a volta, tá? Essa volta aqui, é claro que essa volta aqui, como é, você tem F de A para B.
Então, todo mundo que está em B é f de alguém, porque é imagem. Então, por isso que os elementos do domínio da minha inversa, estão vendo meu mouse aí? Está acompanhando meu mouse? Sim, sim. Por isso que os elementos do domínio da minha inversa são da forma f de x, porque foi aonde a f chegou. A inversa ela não volta. A f vai para um lugar e a inversa não volta. Sim. Então, se a inversa volta, ela parte da onde? Da onde a f chegou, correto? Correto. Bom, onde é que a f chegou? Na imagem da f, que é a galera da forma f de x. Por isso que ela volta sobre esses caras. Sim ou não? Sim, sim. Sim. Beleza, então quando você quer calcular a derivada da inversa num ponto aí da imagem da minha função, né? Você simplesmente, é muito simples, você já calcula a derivada da função que você conhece e inverte, tá bom? Essa é a ideia do teorema da função inversa, beleza? Sim, Beleza. você pode repetir esse finalzinho, professora? Claro, tá vendo aqui um sobre f' de x? Sim, Bom, se você calcula essa inversa em f de 2, tá vendo aqui? sim. F de 2, você vai... quem é a derivada da inversa em f de 2? É 1 sobre f' de 2. Então, como é que você faz? Você calcula a derivada de f, que é f' de x, ok? Sim, E se você está querendo x igual a 2, você substitui o x por 2 para calcular f' de 2. Aí, quando você inverter, você tem a derivada da inversa. ah, tá. Resumindo, esse teorema é o seguinte: a derivada da inversa é o inverso da derivada. Ah, tá, tudo bem. Esse f a menos 1 aqui, essa notação, indica a função inversa de f. Então, como é que tem, não tem essa linha aqui? Sim, Então, isso aqui é a derivada da inversa. Agora, isso aqui não é o inverso da derivada? Olha meu mouse aí. sim. Então, a derivada da inversa é o inverso da derivada. Se você escolhe um ponto, é como se fosse uma formulazinha, entendeu? Se você escolhe um ponto, você aplica essa formulazinha para calcular a derivada da inversa. Basta você calcular a derivada da sua função no ponto, no x que você está considerando aí. Aí depois você inverte para você ter a derivada da inversa, Fechou. tá? Tá. A ideia desse teorema, por que eu estou apresentando esse teorema para vocês, né? O objetivo aqui não é vocês aplicarem esse teorema, ficar fazendo conta, é porque uma das aplicações, né, desse teorema é muito importante para a continuidade do que a gente vai conversar. A gente vai falar um pouquinho de integral. Então, quando a gente fala de integral, a gente aparece as funções arcosseno, arco-cosseno. Quem é arcosseno? É a função inversa do seno. Quem é o arco-cosseno? É a função inversa do cosseno. É claro, como eu falei, nem todas as funções têm inversa se considerado o seu domínio total. Mas se você restringe, né, o domínio das funções em certos intervalos menores, nesses intervalos você consegue criar a inversa dela. Por exemplo, a função x ao quadrado. Fala para mim qual é o domínio da função x ao quadrado, que é a nossa parábola. Todos os reais, sim? Sim. Sim. Nossa parábola, o domínio são todos os reais. Se você considerar essa função com o domínio dos reais, ela não tem inversa. Por que, Cris? Porque ela não vai ser injetora. O que é uma função injetora? É uma função que, se você aplica em elementos distintos do domínio, você tem imagens distintas, lembram? Então, por exemplo, se você aplica a função x ao quadrado no 2, qual é a imagem? Função x ao quadrado no 2 dá o quê? 4. 2 ao quadrado, que é 4. Se você aplica essa função x ao quadrado no menos 2, 4. Então, o que aconteceu? Você tem dois pontos diferentes do domínio dessa função, dando a mesma imagem, que é 4, certo? Certo. Então, ela não tem inversa. A função x ao quadrado, se você considerar ela definida no domínio dela, que são todos os reais, ela não tem inversa.
Porque ela não é injetora. Para ter inversa tem que ser injetora e sobrejetora, ok? Ok. Então, como é que a gente faz para dar uma inversa para a função x ao quadrado? A gente considera, um exemplo, é você olhar para o domínio dela como sendo a partir do zero. Os não negativos, zero e os positivos. Você descarta os negativos. Então, se você pensar no 2, a imagem do 2 é 4, certo? Certo. O único número cuja imagem daria 4 com x ao quadrado é menos 2, certo? Certo. Mas ele foi descartado do domínio. Então, você só vai ter um cara para aquela imagem. Então, você fez com que a sua função, olhando ela como esse novo domínio, ela é injetora. Então, ela vai ter inversa. Sim ou não? Uhum. Então, a ideia é essa. Eu já tinha falado sobre essa história de restringir domínio para vocês. Não tinha batido esse papo já com vocês? Em alguma dessas aulas aí, eu lembro que eu conversei isso com vocês. Você tem uma função, para duas funções serem iguais, o que você precisa? Que elas tenham a mesma lei e o mesmo domínio, correto? Correto. Você pode ter por exemplo, essas duas funções que eu falei, ambas têm a lei x ao quadrado, certo? Certo. Mas o domínio são todos os reais. E a outra, o domínio é a partir do zero. Então, são funções diferentes. Concorda? Sim. Porque o domínio é diferente. Inclusive, uma que é a que tem o domínio como sendo os reais, ela não é injetora, então ela não tem inversa. E a outra, que eu considerei como domínio como sendo a partir do zero, ela é injetora, ela tem inversa. Então, por que eu estou falando isso? Porque as funções seno, cosseno, as funções trigonométricas, tá? Se você pensar no domínio todo delas, elas não vão ter lá, nem todas elas têm inversa em todo o seu domínio. Então, você vai ter que restringir os domínios para que nesses domínios elas sejam injetoras e sobreinjetoras e tenham inversa. Tudo bem, pessoal, até aí? Tudo bem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar das derivadas dessas funções inversas. Estão vendo a minha telinha aí, ó? Arco seno e arco cosseno? Sim. Arco seno é a inversa da função seno. Arco cosseno é a inversa da função cosseno. Eu restringo os intervalos da seno e cosseno para criar essa função inversa. Que tá aí, a gente chama de arco seno, a inversa do seno. E arco cosseno, a inversa do cosseno. Tudo bem? Tudo. Agora a questão é, qual é a derivada do seno? Fala para mim. Cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Seno. Menos o seno, né? Menos o seno. Bom, para a gente calcular a derivada dessas funções inversas, tá? A gente usa o teorema da função inversa, só que tem que tomar cuidado por causa dessas restrições. Você não vai ter todos os reais, você vai ter, nesses dois casos, você tem intervalos. Então, como é que você calcula a derivada do arco seno? Tá? Tá aí a derivada para vocês. 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Do arco cosseno, menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, você vai usar o teorema da função inversa para você chegar a essas formulazinhas. E são essas formulazinhas que vão interessar pra gente quando a gente trabalhar com integral, tá bom? Foi ou não foi? Foi. A mesma ideia, arco tangente, arco cotangente, estão vendo aí? Sim. Essas derivadas que vocês estão vendo aí são as derivadas das funções inversas da tangente e da cotangente. Como é que você chega nelas? Usando o teorema da função inversa. A gente faz umas continhas para chegar até ele, até esse resultado. E a mesma coisa para o inverso da secante e para o inverso da cossecante. Na tangente e na cotangente, o intervalo, observa aí, ó, tem inversa, você pode considerar o domínio como sendo os reais, tá? Tá bom? Tudo bem. Você vai ter derivada nos reais, porque o denominador aqui é 1 mais x ao quadrado, tá vendo?
Esse Sim, 1 sim. mais x ao quadrado nunca é zero, porque para 1 mais x ao quadrado ser zero, x ao quadrado tinha que ser menos 1, correto? Sim, sim. Só que x ao quadrado nunca será menos 1. Se você trabalhar com os reais, é sempre maior que zero, ou zero, certo? Então, você não tem, para qualquer número real que você jogar nesse denominador, você tem diferente de zero. Por isso que essa derivada existe nos reais. Ao contrário, né, da derivada do arco seno e arco cosseno, que você vai precisar restringir esses intervalos. Por quê? Porque aqui no denominador, tá vendo que tem uma raiz quadrada? Sim, sim. Em ambos os denominadores? Então, a primeira condição é que o que está dentro da raiz tem que ser positivo, tá bom? Sim. E como essa raiz está no denominador, não pode ser zero, certo? Certo. Então, para você ter 1 menos x ao quadrado positivo e diferente de zero, você tem que olhar para esse intervalo aqui, só dentro desse intervalo aqui, ó, entre menos 1 e 1. A mesma coisa, a mesma ideia para você pensar na derivada do arco cosseno. Foi ou não foi? Foi. Tudo bem, gente? Foi. Arco tangente e arco cotangente não tem problema, porque 1 mais x ao quadrado não é zero, por isso que o domínio aí você tem os reais, a derivada nos reais. Agora, arco secante e arco cossecante, a inversa da secante e a inversa da cossecante, ó. Tá? Você tem que tomar cuidado ali, porque aí no denominador, né, você tem, além de uma raiz, você tem um módulo, tá vendo aí? Sim. Então, para que essa derivada aqui tenha sentido, né, seja um número real tranquilo, sem problema, os intervalos que você vai considerar, olha aí, ó, menos infinito tá menos 1 e 1 a mais infinito. Como os denominadores são iguais, né, os intervalos aqui acabam sendo iguais, onde essas funções estão definidas. O que difere uma da outra é o sinal, né? Em todos os casos, tá vendo? Sim, sim. Arcosseno e arco cosseno, a diferença é o sinal, tá vendo? É a mesma derivada, só que o sinal ao contrário, viu? Sim, sim. Arco tangente e arco cotangente também, tá vendo? Sim. E arco secante e arco cossecante também. As derivadas 2 a 2 são iguais, só com sinal contrário. Por isso que os intervalos onde essas derivadas existem são iguais, né? Porque se as derivadas só diferem por um sinal, tá bom? Então, eu quis falar rapidinho para vocês do teorema da função inversa, tá? Só para vocês saberem, né, terem uma ideia de onde que vem essas fórmulas aí, essas fórmulas que eu estou apresentando para vocês, tá bom? É claro que o objetivo do nosso curso aqui não é fazer as demonstrações, né? É a gente trabalhar mais com as aplicações, né? É um curso mais objetivo, mais direto, tá? Ok? Mas qualquer livro de cálculo aí que quem tiver curiosidade, tá as demonstrações bonitinhas. Só quis dar uma ideia para vocês de onde é que surgem essas fórmulas que nós vamos usar ainda no curso aqui, tá? Dessas derivadas, tá bom? Tudo bem. Beleza. Então tá bom. E aí? Estão com fôlego ainda aí, pessoal? Fala pra mim. Estamos. Adivinha o que a gente vai estudar agora? Eu falei que essa aula reservava muitas surpresas. Fala aí. O que será que nós vamos estudar agora? Dá pra colar aí na tela. Deixa eu ver se tem alguém daí. Integral. Vamos começar com integral indefinida, tá? Depois a gente vai entender, depois a gente vai estudar a integral definida e comparar, e entender por que esses nomes, tá? Vai ficar, quando a gente estudar a integral definida, a gente vai entender direitinho porque essa aí a gente chama de indefinida, tá? E aí, partiu? Respira fundo, toma um golão d'água, faz igual a eu aqui, ó, tomando um golinho d'água, tá? É água, tá, pessoal? Não fica maliciando não, tá? É água. Água pura aqui, tá bom? Definição e propriedades. Partiu?
Animação, 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 porque você vai aprender o que significa primitiva de uma função. Que isso, Cris? A gente voltou para o período pré-histórico? Não. Calma, calma, nós ainda estamos aqui, né, neste ano, né? Definição de função primitiva. Então é o seguinte, ó. Deixa eu tentar explicar. O conceito é bem simples. Você tem uma função, vou chamar ela de Fzinho, ó. Acompanha na tela aí, tá vendo? Sim, sim. Então você tem uma função lá, né? Uma função Fzinho. Aí você pega uma função que eu vou chamar de Fzão, tá vendo aqui? Sim. Quando é que essa função Fzão que eu peguei, quando é que eu posso chamar essa função Fzão de primitiva da função Fzinho? É simples. Para você saber se a função que você pegou é uma função primitiva de uma função que você já tinha, você deriva ela. Deriva essa função que você pegou. Se a derivada dela for exatamente igual à função que você já tinha, então você chama ela de primitiva da função que você tinha. Não tem como descobrir se você não derivar. Sim ou não? Sim. Você tem que derivar para saber se a função é primitiva ou não da função que você tem. Se a derivada dela coincidir, né, com a sua função, ela é uma primitiva. Partiu? Fechou. Vamos lá para os exemplos, para ficar mais fácil? É claro que se eu estou envolvendo a derivada aqui numa minha definição, vamos lembrar das principais derivadas aí. Estão vendo aí na tela? Sim, sim. O rapaz todo sorridente ajudando vocês, olha. Ó. A derivada de E de x é a própria de x, estão lembrados? Sim. Do logaritmo natural, lnx é 1 sobre x. Derivada do seno é o cosseno. E derivada do cosseno é menos o seno. Foi ou não foi? Foi. Então, o que vocês estão vendo, obrigado aí, tá, pessoal? O que vocês estão vendo na tela são as derivadas que vocês já conhecem. Nenhuma novidade até aí, tá bom? Sim, sim. Bom, vamos dar uma olhada nas primitivas. Vou pegar uma por uma. Vou chamar a minha E de x de f. Vou chamar a função 1 sobre x de g. Vou chamar a função seno de h. E vou chamar a função cosseno de i. À esquerda aí da minha imagem, da minha telinha. Tá vendo aí? Sim. Então, olha só. O que está escrito aqui nesse slide? Tá? Tá dizendo que f1 de x é igual a E de x. Ou seja, essa função, a letra maiúscula indica as primitivas, tá bom? Sim, sim. Bom, então eu tô dizendo que essa fzão índice 1 de x, que é igual a E de x, é uma primitiva da minha fzinho. Por que que tá certo? Quem é a derivada dessa fzão aí? É de x. Então, se a derivada dessa fzão, f1, né? Essa fzão 1 de x é de x, a derivada dela é a própria fzinho, ok? Ok. Então, por isso que ela é uma primitiva da minha E de x. Foi ou não foi? Foi. Vocês já vão entender por que eu botei 1 aqui, tá? Segundo exemplo aqui. O que está sendo dito no segundo exemplo? Que a função gzão aí, lnx, é primitiva da função gzinho 1 sobre x. Por que que isso está certo? Qual é a derivada de lnx? 1x. 1 sobre x, correto? Correto. Então, a derivada dessa função da direita é igual à derivada da função da esquerda, correto? Sim. Por isso que ela é uma primitiva, eu coloquei com essa letra maiúscula aí para diferenciar. Então, essas funções que estão à direita são funções primitivas das funções que estão à esquerda. Vamos ver a terceira. Qual é a derivada de menos cosseno? Seno.
É o seno, porque derivada do cosseno é menos o seno, correto? Sim. Menos o seno com menos vai dar seno, ok? Ok. Então, a derivada dessa função da direita é essa função que está na esquerda. Então, menos cosseno é uma primitiva de seno, foi? Foi. A derivada de seno quem é? Menos cosseno. Não, Cosseno. cosseno. Perfeito. A derivada do seno é o cosseno. Então, a derivada dessa função da direita é exatamente igual ao cosseno. Então, todas essas funções que estão representadas por letras maiúsculas aqui à direita da minha tela, aqui onde está passando o meu mouse, são funções primitivas, respectivamente, né, das funções que estão aqui representadas pelas letras minúsculas do lado esquerdo da minha tela. Sim ou não? Sim, sim. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aí? Sim. Será que tem mais de uma primitiva para a mesma função? Será que... Vamos pensar aqui na função... Vamos pensar nessa função, nessa última aqui, ó. A minha funçãozinha é a cosseno e uma primitiva dela é a seno, certo? Certo. Por que que a seno é primitiva dela? Porque a derivada do seno é cosseno, ok? Ok. Será que existe, além da função seno, outra função cuja derivada dá cosseno? Eu acho que sim. Fala pra mim. Bom, você sabe que quando você deriva seno dá cosseno, certo? Certo. Se você colocasse seno de x mais x, qual seria a derivada? X, perdão, vamos melhorar porque senão parece que está tudo misturado. X mais seno de x, qual é a derivada dessa função? Qual é a pergunta, professora? Desculpa. Qual é a derivada da função x mais seno de x? Sem problema. Vai ser x mais cosseno de x. A derivada de x é 1, tá? Ah, é. Então, cosseno de x. 1 mais cosseno de x, ok? Sim. 1 mais cosseno de x é igual a cosseno de x? Sim. Não, né? Não. Não, porque 1 mais cosseno... Cosseno é um número, pensa assim. Então, um número mais 1 não pode ser igual a ele mesmo, né? Ah, sim, sim, sim. Vamos pensar de outro jeito. Vamos botar aí 2x mais seno. Qual é a derivada de 2x mais seno? Derivada de 2x é 2, certo? Certo. Derivada certo. do seno é o... Cosseno. Então, a derivada seria 2 mais cosseno. 2 mais cosseno não é igual a cosseno, ok? Ok. X ao quadrado mais seno x. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x. Então, seria 2x mais cosseno, que é a derivada do seno, certo? Certo. 2x mais cosseno é igual ao cosseno? Não. Não. Então, eu estou fazendo umas alterações aí na função seno para ver se eu chego na cosseno. Porque eu sei, o seno eu chego no cosseno, certo? Certo. Mas eu estou colocando umas funções aí e a derivada não está batendo com o cosseno, beleza? Beleza. Para a derivada bater com o cosseno, a derivada tinha que ser quanto? Seno. Não. Você está derivando o seno, ok? Sim. Você quer que a derivada dê cosseno. O que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando caçar outras primitivas para a função cosseno, além dessa que está aqui. Se eu colocasse aqui 2 mais seno x. Qual é a derivada de 2? 0. Derivada do seno é o? Cosseno. Então, a derivada daria o cosseno, ok?
Sim. Se eu colocar uma constante aqui para brincar com o seno, a derivada continua dando cosseno porque a derivada da constante é zero. Foi ou não foi? Foi. Foi. Então fala para mim, agora que eu dei a dica, digamos assim, né? Fala para mim uma função primitiva de cosseno sem ser só o seno. Sem medo. 6 seno x. 6 mais seno x, tá? Sim. Porque 6 seno x, a derivada é 6 cosseno. E não é cosseno, certo? Então 6 mais seno x. Ótimo, a derivada de 6 dá 0, a derivada de seno é cosseno. Fala outra pra mim. 8 mais seno x. 8 mais seno x. Quantas que eu consigo dessa forma? Infinitas. Infinitas, porque quantas constantes que eu tenho? Infinitas. Infinitas. Então, olha que louco! Que louco! Uma função não tem só uma primitiva, tem infinitas. Foi ou não foi? Foi. Por isso que eu indiquei todas essas primitivas. Vocês estão vendo o índice 1 aqui? Uhum. Se elas fossem únicas, eu não precisava colocar índice, ok? Ok. Eu já coloquei esse índice na malandragem, porque eu pensei assim, eu já vou colocar o índice aqui para eles começarem, se tem Fzão 1, tem que ter o 2, não tem? Tem. O 3? Porque se não tivesse outra, não precisava desse índice, beleza? Eu não precisava numerar se eu tivesse só uma, ok? Então a ideia, né, a minha intenção foi exatamente essa, tá? Na malandragem, mas pra já dar um empurrão em vocês aí. Ó, menos cosseno. Fala pra mim uma outra primitiva de seno. Sem medo. 2 menos cosseno. Qual foi a pergunta, professora? Desculpa. Uma outra primitiva da função seno, sem ser só menos cosseno. 2 menos cosseno, que eu falei. A derivada de 2 é o quê? 0. E a derivada de menos cosseno é? Seno. Então, da mesma forma que a primitiva do cosseno, você também vai ter infinitas primitivas para o seno, sim ou não? Uhum. Porque basta você somar a esse menos cosseno que nós temos aqui uma constante. Quando você derivar a constante, vai dar 0. Quando você derivar o menos cosseno, você volta para o seno, sim ou não? Sim. Então, nesse exemplo 2, eu fiz isso com a função e de x. Estão vendo aí? Sim. Uma primitiva da e de x é a própria e de x que a gente já viu, tá vendo? Sim. Agora eu vou pegar mais algumas, ó. F2, F3, F4, F5. Estão vendo aí? Lado direito? Sim. Todas essas funções que vocês estão vendo do lado direito são primitivas da minha funçãozinha e de x. O que eu estou adicionando ao e de x? Fala pra mim. Só constantes. Quando eu derivo essas constantes, a derivada de constante é? 0. Então, a derivada de e de x é a própria e de x. Então, quantas primitivas você vai ter para a função e de x? Infinitas. Basta você trocar as constantes aqui, tá bom? Sim. Então é por isso, a minha tá meio assustada aí, mas não fica assustado não, porque isso é legal, porque você não fica preso a uma primitiva só. Você tem várias escolhas, dependendo do problema que você vai precisar resolver, entendeu? Você escolhe a constante que te interessa, que vai te ajudar. Então, aí em vermelho tá aí, ó, f de x igual a e de x, acompanha o meu mouse, isso implica que a primitiva, tá vendo que eu coloco esse constante aqui, f de x, eu tiro a numeração aqui? Sim. É de x mais a constante. Mas essa constante aqui, ó, ela tá variando aonde? Nos reais. Nos reais. Então, isso que a gente tá escrevendo aqui, tá vendo meu mouse? Sim. Precisa ficar bem claro para vocês
que essa notação não representa uma função, representa uma família de funções, infinitas funções, porque você tem essa constante aqui livre nos reais, sim ou não? Sim, sim. Tá? Então, quando você escreve esse mais C, onde C percorre os reais, você está, essa notação, essa escrita, tá? Indica que você acabou de se referir a infinitas funções, tá bom? Sim, Aham. sim. Se você quiser uma específica, você escolha a constante que você quer, aí você vai ter alguma coisa tipo as anteriores, F2, F3, F4, F5, tá bom? Uhum. A mesma coisa para a função, ó, a função ln de x é uma primitiva da função 1 sobre x. Por quê? Porque a derivada de ln de x é 1 sobre x, foi ou não foi? Foi. Então, beleza, obrigado aí o retorno, tá? Então, dá uma olhada aí. À direita, mais uma vez, né? Você tem primitivas da função 1 sobre x. Por quê, Cris? Porque se você derivar qualquer uma dessas funções da direita, todas elas têm derivada 1 sobre x. A derivada do lnx é 1 sobre x. A derivada das constantes é 0. Foi ou não foi? Foi. Beleza, então, quantas primitivas você vai ter para a função 1 sobre x? Você tem infinitas, concorda? Sim, sim. Como é que você representa essas infinitas funções primitivas? Você coloca no lugar da constante, você escreve mais c e você diz, né, que esse c está variando nos reais. Tá? Observa que essa constante não precisa ser muito comportada, né, dos naturais, dos inteiros. Ela pode ser mais assim, né, digamos assim, mais malandra, né, mais, né, tranquilona. Aí, ó, raiz quadrada de 5 menos π, tá? Menos raiz quadrada de 2, 4π. Então, você pode também não só ter números naturais inteiros, como ter números racionais, números irracionais, tá bom? Tudo bem. Qualquer número real tá valendo. Então, é assim que você indica as primitivas da função 1 sobre x. Então, essa primeira conclusão que está aparecendo para vocês, né, a gente discutiu a função seno e cosseno no início da conversa, do exemplo, não foi? Foi. Então, o que está escrito aí para vocês é a conclusão de como que você escreve a família das primitivas de cada uma dessas funções, ó. Da função é de x mais a constante. 1 sobre x é ln de x mais a constante. Seno de x menos cosseno x mais a constante. E cosseno x, seno x mais a constante, essa constante solta aí, variando nos reais. Sim ou não? Sim. Sim. Pode perguntar. Alguém ia perguntar alguma coisa? Sem medo, tá, pessoal? Estamos aqui para aprender junto, hein? Olha lá, hein? Tia Cris não morde não, hein? Ó, vocês estão observando que essas funções da direita estão representadas por letras maiúsculas e eu tirei os índices? Sim. Tá vendo que nenhuma delas não tem nem F1, nem F2, nem G1, nem... Estão vendo isso? Estão observando isso? Sim. Por que que a gente pode tirar o índice? Na verdade, a gente deve tirar o índice, porque a notação que eu estou usando aqui na direita para essas 4 funções é uma notação que indica não somente uma função, mas infinitas funções, uma família infinita. Essa notação aqui, ó, Fzão de x igual a E de x mais a constante. Essa constante nos reais, essa notação indica infinitas funções cuja derivada vai dar E de x. E a mesma ideia para as outras 3.
Cada uma dessas, quando você escrever qualquer uma dessas 4 funções que estão em vermelho aqui na tela, você está se referindo a infinitas funções. Se você quer uma só, você escolhe a constante e identifica a constante. Tá claro isso, pessoal? Sim, tá claro. Aham. Tá bom. Então vocês concordam que essas funções da direita são famílias infinitas de funções primitivas das respectivas, é claro, funções da esquerda? Funções da esquerda? Sim. Sim. Podemos seguir? Podemos. Podemos. Então tá bom. Vamos pensar, vamos lembrar de mais uma derivada aí. Quando você tem uma constante e o x, qual é a derivada de 2x? 2, 3x 3, menos 5x. menos 5. Então, quando você tem a função da forma mx, onde m é uma constante, a derivada é igual a m, tá bom? Sim. Igual o nosso amiguinho aí. Tá apontando pra vocês, tá bom? Sim, tudo bem. Então tá bom. Então vamos olhar aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. A primeira função aqui é menos 1, tá bom? Sim. Então o que eu tô dizendo nessa primeira linha? Essas funções que vocês estão vendo aqui, eu chamei todas elas de fzinho para ficar mais fácil para eu escrever. Mas vocês estão vendo que são funções diferentes, né? Cada uma é menos 1, a outra é 2, outra é raiz quadrada de 5, outra é π. Então são 4 funções distintas, tá bom? Sim. O que tem de semelhante entre elas, que são 4 funções constantes. Concorda? Sim. Bom, o que eu estou dizendo na direita? Na primeira linha, eu estou dizendo que a família de primitivas da função menos 1 é a função menos x mais c. Tá vendo aí? Sim. Por que isso está certo? Qual é a derivada de menos x? Menos 1. Menos 1. Qualquer constante que eu coloco aqui, a derivada é 0, ok? Certo. Qualquer constante que eu colocar aqui, se eu escolher uma constante e colocar aqui, a derivada é 0, concorda? Certo. Então, a derivada de menos x mais a constante é menos 1, foi? Foi. Então, isso quer dizer o quê? Que a família das primitivas da função menos 1 é dessa cara aqui, ó, menos x mais c, onde c, claro, varia nos reais. Sim ou não? Sim. Sim. Muito obrigada, é isso aí. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Se tiver dúvida, pode falar, tá, gente? Não precisa ficar com vergonha, não. Isso aqui, ainda mais conceito novo, tá? É assim mesmo. Tá, a gente professora. pode falar. Então, só uma pergunta. Claro. Ali, por que, no caso, com a constante vai ser igual a 0? Aqui, É. porque a derivada de qualquer constante é 0. Ah, tá. Quando você Sim. deriva, a constante dá 0. Quando você deriva menos x, dá menos 1. Tá, fechou. Então, é assim que você prova, digamos assim, que uma função é primitiva de outra. Você deriva ela e tem que dar igual. Tá, foi pergunta boba, deixa. Não, que isso, faz parte, é isso mesmo. Tem que tirar as dúvidas para não embolar o meio de campo. É quando o conceito, quando a gente está aprendendo, principalmente quando a gente está aprendendo um conceito novo, logo no início dele, as coisas têm que ficar bem claras para não virar uma bola de neve depois, tá bom? Tá certinho. Aí, ó, a segunda função, ela é diferente da primeira. O que elas têm de semelhante é que são funções constantes, ok? Ok. Bom, o que eu estou dizendo na segunda linha? Que a família, né, ou seja, as infinitas primitivas da função constante 2 tem a cara 2x mais c, tá vendo? Sim. Por que isso é verdade? Qual é a derivada de 2x? 2. 2. Qual é a derivada de uma constante qualquer? 0. Então, quando eu derivar essa galera da direita, eu cheguei na função constante 2, ok? Ok. Então, tá certinho o que eu falei. A primitiva da segunda função é 2x mais c. Esse c constante, variando nos reais. Posso seguir? Pode. Pode.
Na terceira linha, a função constante é raiz quadrada de 5. Eu estou dizendo que as primitivas, né? A família das infinitas primitivas dela tem essa cara aqui onde é que está passando o meu mouse. Raiz quadrada de 5x mais uma constante. Por que isso é verdade? Qual é a derivada de raiz quadrada de 5x? Raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. A derivada da constante é 0. Então, quando eu derivei essa função da direita, eu tenho exatamente a função da esquerda, certo? Certo. Então, isso quer dizer que está certinha a minha família de primitivas aqui. Foi ou não foi? Foi. Finalmente, na quarta linha. Obrigado. Na quarta linha, você tem uma quarta função diferente das três anteriores. A semelhança entre elas é que todas são função constantes, tá bom? Sim. Bom, quem é a primitiva da função constante π? Eu estou dizendo aqui que é πx mais a constante. Essas são todas as primitivas da função π. Vamos ver. A derivada de πx é o quê? Π. A derivada de uma constante qualquer é? 0. 0. Então, a derivada dessa galera da direita dá π. Por isso que essa galera da direita são as primitivas da minha função da esquerda, certo? Certo. Bom, eu só quero que vocês observem o seguinte. Dão uma olhadinha nas constantes que estão definidas as minhas funções e olha para as primitivas delas. Olha quem que aparece junto com o x mais c aí. É sempre quem? Tá em vermelho aí, estão vendo? Sim, sim. Na primeira linha, menos 1. Na segunda, 2. Na terceira, raiz quadrada de 5. Na quarta, π. Então, como é que você define as primitivas de uma constante? É sempre a constante que está definindo a função vezes x mais uma constante qualquer dos reais. Sim ou não? Sim, sim. Olha a última linha aí. Se a minha funçãozinha, ao invés de menos 1, 2, raiz quadrada de 5 ou π, eu representar uma dessas constantes por m, a família infinita, né, das primitivas dela é da forma mx mais c. Por quê? Qual é a derivada de mx, m sendo constante? É m, certo? Aqui, certo. ó. E a derivada de qualquer constante é? 0. 0. Então, quando você tem, né, uma função constante, tá vendo aí na minha tela? Nossa conclusão 2. Sim, sim. Quando você tem uma função constante, a primitiva dela, tá? É da forma, a família das infinitas, né, primitivas. Lembra que quando eu não coloco quando eu não enumero aqui, eu tô pegando todo mundo? Sim. Então, como é que eu represento essas infinitas funções? mx mais c, onde c varia nos reais. Então, essa é a família das primitivas da função constante m. Foi ou não foi? Foi. Como é que tá a cachola aí, gente? Fala pra mim. Tá indo. Estão entendendo as primitivas aí, que não tem nada de pré-históricas? Sim, tranquilo. Tá bom. Vamos aqui pra... Se eu não me engano, aqui essa é a última recordação aqui, ó. Como é que a gente deriva uma potência? A gente tá fazendo isso toda hora, né? A gente joga a potência pra frente e tira 1, não é isso? Isso. Basta que essa potência seja racional, tá bom? Deixa eu só ver se a nossa gravação tá tranquila. A princípio, sim, espero que não dê problema. Ok? Concorda, então, com essa recordação aí? A derivada da potência, você joga a potência para frente e tira 1 no lugar dela, ok? Ok. O outro caso, a outra observação que tem aí é quando você deriva uma constante vezes uma função. Observem, eu não estou derivando o produto de duas funções, tá? A não ser que eu pense que a primeira função é uma constante, aí tudo bem. Eu estou derivando uma constante vezes uma função. Usando a regra do produto, nós já vimos isso, né? Nós conversamos sobre isso aqui nesse nosso curso, né? Em uma das nossas aulas. Quando você tem uma constante e uma função e você vai derivar,
você simplesmente deriva a sua função e multiplica pela constante, certo? Certo. Por exemplo, como é que vocês derivam 3x ao quadrado? Qual é a derivada de 3x ao quadrado? 6x. 6x. Caramba, lógico, nota 10. Por que deu 6x? Bom, 3x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x. Aí aquele 2 multiplicou pelo 3 que estava na frente, 6x. Não foi isso que você fez? Foi. Exatamente a Sim. propriedade. Você deriva a função e multiplica pela constante que está lá na frente, tá bom? Fechado. Recordaram? Beleza. Recordar é viver. Recordaram aí? Sim. Então tá bom. Mais uma recordação aí que deve estar lá no fundo da cachola. A derivada de raiz quadrada de x. Vocês lembram que eu falei que essa derivada ia aparecer muito? Tá ela aí voltando, ó, ela tá voltando aí, ó. Raiz quadrada de x, nós vimos isso também nesse curso, tá? Numa das nossas aulas aí. Não lembro qual, porque minha cabeça não dá conta desse monte de número, tá? Mas a gente viu. Raiz quadrada de x é igual a x elevado a 1/2, correto? Correto. Bom, como é que você deriva isso? Você joga 1/2 para frente e no lugar do 1/2 você tira 1. Da mesma forma que você faz com qualquer potência racional, ok? Ok. Então, quando você fizer essa conta, você vai ter 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Você jogou 1/2 para frente, 1/2 menos 1 é menos meio. Por isso que a raiz quadrada de x foi lá para baixo. Sim ou não? Sim. Muito obrigado aí, tá? Da mesma forma, quando você deriva qualquer, né, raiz, não necessariamente raiz quadrada de x. Aqui, ó, a segunda é raiz enésima, né, de x elevado a m. Bom, dá uma olhadinha na direita da tela aqui, ó. Raiz enésima de x elevado a m é a mesma coisa que x elevado a m sobre n, na potência m sobre n, ok? Ok. Então, como é que você deriva isso? Pela propriedade da potência. Você joga a potência para frente, que é m sobre n, tá vendo aqui? Sim. E no lugar do m sobre n, você tira 1. Tá bom? Beleza. Tranquilo. Então, é isso que você está fazendo aí nessa segunda recordação. Agora sim, a gente pode pensar em mais famílias aí de primitivas. Vamos lá? Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Digamos que a minha função seja x, tá bom? Beleza. Olha qual é a família das primitivas dela que tá aparecendo aí, ó. X ao quadrado sobre 2 mais... É claro que mais a constante já não é surpresa para vocês, ok? Ok. Porque como eu estou representando todas as primitivas e nós sabemos que são infinitas, eu coloco esse mais c, né, para garantir que ele está variando nos reais. E aí eu tenho infinitas primitivas, sim ou não? Sim. Sim. Bom, por que x ao quadrado sobre 2? Você tem que derivar e tem que dar x, não é isso? Isso. Então você tem que usar x ao quadrado sobre 2. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x é igual a x? Não. Então você precisa fazer o que com esse 2x? Dividir por... 2x. Que daí vai sobrar o quê? X. Então é por isso que as primitivas da função x são as funções da forma x ao quadrado mais 2 mais a constante. Qualquer outra função que você tente colocar aqui, se você derivar, não vai dar x. Você precisa ter essa divisão por 2 para eliminar
o 2 do x ao quadrado quando você deriva. Foi ou não foi? Foi. Muito bem. X ao quadrado. Vamos ver quem são as primitivas de x ao quadrado. Olha o que está na tela aí, ó. X ao cubo sobre 3, é claro, mais a constante, sempre mais a constante, para indicar a família de infinitas primitivas, como a gente já conversou. Essa constante varia nos reais. Agora, a grande, né, novidade tá aí, ó. X ao cubo sobre 3, tá vendo? Sim, sim. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado é igual a x ao quadrado? Não. Não, então não pode ser só x ao cubo, né? Então o que você tem que fazer para chegar no x ao quadrado? Você tem que dividir isso por 3. que aí quando você derivar x ao cubo dá 3x ao quadrado, certo? Isso. Com aquele 3 cortando vai sobrar só o quê? X ao quadrado. Só x ao quadrado. Ah, agora entendi. Legal, né? É claro que a gente está usando aí essa segunda recordação aqui que a gente viu, que quando você deriva uma função que multiplica a constante, você não mexe na constante, você só deriva a função. Então, x ao cubo sobre 3, quem é a constante aí? É 1/3, certo? Certo. Da mesma forma que x ao quadrado sobre 2 é 1/2, beleza? Beleza. Então, você deriva x ao quadrado e multiplica por 1/2. Deriva x ao cubo e multiplica por 1/3. Você está usando essa segunda recordação aqui, que a gente já viu, tá bom? Sim, sim. Qual vai ser a primitiva de x ao cubo? A família das primitivas de x ao cubo? X à quarta sobre 4 mais a constante. Mas a constante já sabemos que tem que estar sempre ali para indicar a família das infinitas primitivas. X à quarta. Qual é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. Que não é x ao cubo, certo? Certo. Para ser x ao cubo, eu tenho que dividir pelo quê? Por 4. Por 4. Então, a família das primitivas, né, das infinitas primitivas de x ao cubo, é da forma x à quarta sobre 4 mais a constante. Foi ou não foi, pessoal? Conta pra mim como é que tá a emoção, o coração, eu posso que tá saltando do peito. Foi. Tá indo. Olha o que tá acontecendo nas primitivas aí, ó. Quando a potência do x é 1, o que você faz para achar a primitiva? X ao quadrado sobre 2, né? Sim. Claro, sempre mais a constante. Quando é x ao quadrado, o que você vai fazer? X ao cubo sobre 3 mais a constante. Quando for x ao cubo, X à quarta sobre 4 mais a constante. se fosse x à quarta, quem seria a primitiva? X à quinta sobre 5 mais a constante. Se fosse x à quinta, quem seria a primitiva? X à sexta sobre 6 mais a constante. Porque quando você deriva isso, você corta e você chega na função, não é isso? Isso. Então, basta você sempre colocar a potência e dividir por uma potência mais 1, né? Pela potência mais 1 do x original, não é isso? Sim, sim. Então, é isso que está sendo dito aqui nessa penúltima linha. Se a sua função tem a potência x a n, por enquanto eu estou só com os naturais, tá bom? Sim. Por enquanto eu estou só com as potências naturais. Comecei aí. Então, quando eu tenho uma potência natural, como é que eu faço para achar a família de primitivas dela? Eu pego aquele x e no lugar da potência eu vou colocar ela mais 1, não é isso? Acompanha meu mouse aí. Tá vendo aí? Sim, sim. E você vai dividir por essa potência igual lá de cima, que é n mais 1, tá bem? Sim. Sim, sim. Perdão. Então, é isso, é assim que você representa as famílias, né, das infinitas primitivas aí de uma função potência. Nunca esqueça de mais c, porque é esse mais c aqui. Se você tirar esse mais c, você está representando... Se eu tirar o c de qualquer uma dessas contas, vocês estão vendo? Tá vendo o meu mouse aí? Sim. Se eu tirar qualquer um desses mais c, eu estou representando só uma primitiva, tá bom? Beleza.
Tá? Se eu quero representar todas, ou seja, as infinitas, eu não posso esquecer do mais C. Beleza? Foi ou não foi? Foi. Coisa linda. Então tá aí a família das primitivas de x a n, ó. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante. Sim ou não? Posso seguir? Pode. Então, eu falei das potências naturais aqui, não foi? Foi. É claro que se eu pegar aqui esses naturais, eu estou considerando a partir do 1, tá? Porque x elevado a 0 é quanto? 1. Qual é a derivada de 1? 0. 0. X elevado a 0 é uma função constante, não é isso? Que dá 1. Sim ou não? Sim. Então você está diante dessa conclusão anterior. O m sendo igual a 1. Sim ou não? Aqui, ó. Aqui eu tinha menos 1. Mas vale para o 1 também. Tudo bem? Beleza. Então, essa e aqui, ó. Se eu colocar no lugar do n 0, tá vendo aqui? Sim. Toma cuidado, tá? Porque se eu colocar o n igual a 0 aqui, x elevado a 0 e tentar aplicar isso aqui, vai dar x elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1. Tá bom? Sim. Aí vai dar o Beleza. quê? X elevado a 0 aqui, a função constante é 1, não é? Sim. Se eu colocar nessa formulazinha aqui da primitiva 0 mais 1, dá o quê? 1. X elevado a 1 é x, né? Sim. 0 mais 1, 1. 1. Então, isso aqui daria x. Digamos que eu pegue a constante final aqui igual a 0. Pegasse só uma primitiva, tá? Sim. Então, seria x. A derivada de x é 1. Então, mesmo assim, funciona. Tá vendo? Sim. Então, mesmo que você pegue o 0 aqui, você já tem o 0 o 0 ele já entra aqui, ó, porque x elevado a 0 é igual a 1. Então, você teria uma função constante e a análise da função constante foi feita aí na conclusão 2, correto? Correto. Mas se você quiser pensar na função x elevado a 0, né, nessa análise que a gente fez aí, também vai funcionar, tá? A primitiva da família aí vai ser x mais a constante. Que a derivada de x é 1. Foi ou não foi? Foi. Tá? Então, você pode, no caso de x elevado a 0, funciona tanto essa formulazinha, né, digamos assim, que está aí na tela, como a análise que a conclusão que a gente teve, a conclusão 2 que a gente fez, tá bom? A família de primitivas vai ser a mesma. Não podia ser diferente, né, para a mesma função. Beleza? Fechado. Beleza. Bom, pensando nos naturais aí, né? Agora a gente viu que para o 0 também funciona essa análise aí. Não tem necessidade porque a gente já viu, mas funciona. O que acontece no menos 1, ó? Se o x for menos 1, tá ok? Se eu pegar essa a potência do x for menos 1. Aqui no denominador vai dar o quê? Menos 1 mais 1 vai dar? 0, não é isso? Isso. Então, você teria, usando essa regrinha aqui, essa formulazinha, você teria x a 0 sobre 0, como está aí na tela, tá vendo? Sim. É claro que isso não pode, certo? Certo. Certo. Não pode por quê? Porque você está com uma divisão por 0. Bom, caramba, Cris, como é que a gente faz nesse caso aí? Bom, x a menos 1 não é a mesma coisa que 1 sobre x? Sim.
Bom, a gente já viu que a família de primitivas da função sobre 1 sobre x é lnx mais a constante, porque a derivada a lnx é 1 sobre x, certo? Sim ou não? Sim. Tranquilo? Então, são duas potências, digamos assim, que eu não preciso me preocupar. A potência 0 eu resolvo pensando em função constante, e a potência menos 1 não tem como. A potência 0, né? Eu resolvo como função constante e eu consigo, né, usar essa fórmula e vale, tá bom? Beleza. Dá a mesma resposta. Agora, a potência menos 1 não dá para usar essa fórmula por causa da divisão por 0. Mas aí você resolve usando o lnx que a gente já fez, beleza? Beleza. Bom, então a gente tem os naturais, né? O menos 1 tá fora. Vamos ver os outros inteiros? Menos 2, menos 3, menos 4. Estão vendo aí na tela? Sim, sim. Olha que coisa linda. Olha as famílias de primitivas aí. Qual é a família de primitiva de x a menos 2? Olha aí. Menos 1... Caramba, Cris. Menos 1 sobre menos 1. Vamos derivar para ver? Vamos lá? X a menos 1, como é que você deriva? Derivada de potência. Você joga o menos 1 para frente e no lugar dele tira 1, ok? Sim. Quando eu jogar o menos 1 para frente, vai cortar com esse menos 1 aqui embaixo, certo? Certo. E se do menos 1 eu tiro o menos 1, vira o quê? Menos 2, correto? Certo. A derivada constante é 0, então eu cheguei no menos 2 aqui, ó. Que coisa linda! No menos 3 vai dar o quê? X elevado a menos 2 sobre menos 2, tá vendo? Sim. Essas funções da esquerda são funções diferentes, tá? É porque dá muito trabalho eu digitar isso aqui, por isso que o que dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V eu faço, tá? Da mesma forma no exemplo 1, eu chamei um monte de gente de f de x, mas vocês observam que são funções diferentes. A semelhança entre elas, a semelhança, né, que elas têm, né, é que elas todas são funções potências naturais nesse exemplo 1, tá bom? Sim, sim. Nesse exemplo 2, são funções diferentes, mas todas são potências inteiras, tá bom? Sim. É claro que eu estou descartando o menos 1, porque o menos 1 eu já vi que dá o problema, né? Aí, ó, x elevado a menos 3. Quem é a família de primitivas? X elevado a menos 2 sobre menos 2. Vamos derivar? Vamos. Joga o menos 2 para frente, vai cortar com o menos 2 aqui de baixo e tira 1. Menos 2 com menos 1 dá o quê? Menos 3. Menos 3. A derivada constante é 0. Menos 4. Menos 3 sobre menos 3. Joga o menos 3 para frente para derivar, vai cortar com menos 3 lá embaixo. Menos 3 com menos 1, menos 4. E a constante é 0. Tá vendo? Sim, sim. Conseguiram ver, pessoal? Conseguiram acompanhar? Sim. As derivadas das funções da direita dão exatamente iguais às funções da esquerda, certo? Certo. O que foi feito com essa potência aí, ó? A mesma, olha que coisa linda, a mesma regra que a gente tinha para natural. Para nossa alegria, né? Olha aí, ó. É a mesma fórmula. Você soma 1 e bota o mesmo resultado lá embaixo. Menos 2 mais 1 é o quê? Menos 1, que está aí na potência do x e no denominador, tá vendo? Sim. Menos 3 mais 1, menos 2, ó, que aparece aí, ó. Menos 4 mais 1, menos 3, tá vendo? Sim, sim. Então, quando você está diante de potências inteiras, com exceção, é claro, do menos 1, essa formulazinha, digamos assim, da família das funções primitivas, é a mesma de quando você está com os naturais, tá vendo? Uhum. Basta você, se você tem uma potência inteira de x que não é menos 1, perdão, como é que vai ser a família de primitivas dela? Vai ser o x elevado a potência original mais 1, e o denominador vai ser essa potência resultante n mais 1.
Claro, mais a constante para indicar as infinitas constantes e, consequentemente, as infinitas primitivas aqui. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Foi. Sim ou não? Sim. Sim. Só para concluir esse nosso raciocínio, tá? Com relação a essa formulazinha muito simpática. Essas potências que vocês... A gente fez o quê com essa formulazinha? Potências naturais, estão vendo? Sim. Potências inteiras, menos o menos 1, né? Por causa do problema, certo? Certo. Agora vamos pensar em potências racionais. Estão vendo aí na tela? Sim. Olha que coisa linda! Se a gente tiver potências racionais, essa fórmula também vale. Agora sim que a nossa alegria vai ficar contagiante, né? Vamos soltar até fogos. Olha que maravilha! Porque resolve o nosso problema. Olha só. Se a sua função é raiz quadrada de x, que é igual a x a 1 meio, como é que você vai achar as primitivas, né, dessa função? Você vai usar a formulazinha. 1 meio mais 1 é 3 meios, tá bom? Sim. 1 meio mais 1 é 3 meios. Então, ó, x elevado a 3 meios sobre 3 meios mais a constante. Essa vai ser a família das primitivas. Vamos derivar para ver se volta lá? Vamos lá? Sim. Vocês estão entendendo por que eu derivo para provar? Sim. Porque para ser primitiva, a derivada tem que voltar na função, certo? Certo. Senão não é primitivo. Vamos derivar isso aqui. Isso aqui é uma potência. Então eu vou jogar a potência para frente, 3 meios. Vai cortar com esse 3 meios aqui embaixo, concorda? Sim. E 3 meios menos 1 vai dar o quê? 1 meio. Foi ou não foi? Sim. Então a derivada dessas primitivas dá x elevado a 1 meio, ou seja, raiz quadrada de x. Então essa é a família. Essa igualdade aqui, eu só estou usando essa observação aqui, tá? Ó, tá vendo aqui? Uhum. Raiz enésima de x a m é a mesma coisa que x elevado a m sobre n. Então aqui, ó, x elevado a 3 meios é raiz quadrada de x ao cubo, tá vendo? Sim. 3 sobre 2, como tá lá embaixo, é inverso. Por isso que eu uso 2/3, tá vendo? Sim. Então isso aqui é só uma forma de você escrever bonitinho a família das suas primitivas. Mas é claro que se você der essa resposta antes que vocês perguntem, tá certo, tá certo. Só que se você estiver diante de uma prova, de um teste objetivo e a resposta for essa da direita, tá vendo o meu mouse? Sim. Você tem que saber que essas coisas são iguais para você marcar a resposta certa, tá bom? Sim. Tá? Dificilmente, eu acho muito improvável aparecer essa forma aqui onde eu tô passando o mouse, tá? Numa questão objetiva, tá bom? Numa questão discursiva, você ganha nota integral, tá bom? Que é a mesma coisa. Mas numa questão objetiva, você tem que saber que é igual, beleza? Beleza. Então tá bom. A mesma ideia para um outro... Aqui, ó. Raiz cúbica de x ao quadrado, que é x elevado a 2/3. Como é que você acha a primitiva? Usando aquela formulazinha. 2/3 mais 1 dá 5/3, tá vendo aí? Sim. Então você bota na potência de x e joga lá embaixo. Deriva isso aqui. Você vai jogar 5/3 para frente e vai cortar, certo? Certo. 5/3 menos 1 dá 2/3. Então você voltou para cá. A derivada da constante é 0. Então a derivada dessas funções aqui são exatamente iguais a x elevado a 2/3, raiz cúbica de x ao quadrado. Então são as primitivas. O que está feito aqui na última igualdade é aquela história de você reescrever. X elevado a 5/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de x à quinta, tá bom? Sim. E 5/3, como está no denominador, você está pegando o inverso. Por isso que você pode escrever 3/5 aqui, tá bom? Sim. Tá? Então, só para concluir, né? Quando você tem potências racionais, claro, sempre descartando o menos 1, porque o menos 1 também é racional, tá? Mas o menos 1 a gente já viu que dá problema e a solução é outra, certo? Ok? Então, você tem que a formulazinha que a gente estava vendo também vale para você achar as primitivas de uma função cuja potência é racional. Beleza? Beleza.
Então, só para, né, conclusão aí, a nossa última conclusão aí, quando você está diante de potências, né, de x, qualquer potência, ela pode ser natural, ela pode ser inteira, ela pode ser racional, sendo diferente de -1, para você achar a família das infinitas primitivas dela, você usa essa formulazinha aqui. Você pega a potência mais 1, joga lá em cima na potência do x e divide por ela, mais a constante. É claro, essa constante sempre variando nos reais. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Foi. Tá? Então, nós tivemos três conclusões, né? Na primeira conclusão, nós já achamos a família das infinitas primitivas da exponencial, 1 sobre x, seno e cosseno. Na conclusão 2, nós achamos a cara da família das primitivas das funções constantes. E, finalmente, agora, né, na conclusão 3, a gente achou, né, a cara da família das primitivas de funções potência, desde que a potência não seja -1. Foi ou não foi? Foi. Até agora a gente não falou integrais, né? Não. Caraca, Cris, você enganou a gente, Cris. Você começou lá o tititi dessa parte falando que a gente ia falar em integral. Até agora você enrolou a gente e não falou integral. Você só ficou falando primitiva, família infinita de primitiva. Não foi isso, gente? Foi. Ué, cadê as integrais? São cenas do próximo capítulo, tá bom? Vou deixar para responder vou deixar vocês com esse questionamento para a próxima aula. Combinado? Fechado. Tá bom? A gente aprendeu as primitivas hoje, né? Aí na próxima aula a gente responde, a gente tira a dúvida do rapaz. O rapaz aí tá coçando a cabeça, ó. Cadê as integrais? Tá bom? Então eu já deixo essa abertura aí pra gente começar o papo na nossa próxima aula, beleza? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta em relação à aula de hoje? Ficou alguma coisa? Tudo bem? Até agora tudo bem. Então tá bom, gente. Valeu!